O cristianismo, a ideia de que ele é uma coisa da abundância não tem nada a ver com nada. E veja que mesmo no Brasil, se você voltar no passado, você tinha muitas famílias sólidas, entre pessoas que tinham um padrão de vida muito menor que o nosso. Poder de compra, meio rural. É um fenômeno muito... Simplesmente não é real. Tem um vídeo, para quem quiser tomar um banho de, sei lá, um intensivo. Tem um vídeo que é o Rio de Janeiro nos anos 30. E aí você assiste, tem no YouTube, você vai digitar, tem lá, por exemplo, Rio City of Splendor. Tá. E aí você descobre uma coisa, que o Rio de Janeiro dos anos 30, ele parece mais a Suíça do que o Rio de Janeiro atual. E você tá assistindo aquilo, você volta a fita e você fala, calma, é um americano. É inacreditável. Ele visita o Rio. E aí ele fala, olha, aqui o Rio de Janeiro é incrível, por quê? Tem muitas... as pessoas são muito bem vestidas, elas tiram o chapéu quando você passa na rua, todo mundo é extremamente educado, não tem crime, as mulheres fazem arte, né? Tem muitas pessoas negras ricas. Aí você fala, calma, o que está acontecendo aqui? Volta a fita, entendeu? Surreal, ele tá falando, não, Nova York tinha que aprender com o Rio de Janeiro. e o pior é que ele tá falando, você poderia falar, pô, o cara tem... Mas você tá vendo na sua frente, tá todo mundo de terno. Todo mundo de terno, as multidões são tranquilas, assim, todo mundo andando com uma postura. Você vê vídeos do Brasil antigo, pessoas extremamente pobres, meio rural, menos que as pessoas extremamente bem vestidas, andando com uma postura assim, cara, um negócio surreal. E você fala, cara, qual foi a bomba atômica que passou aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Sim. Porque você faça o mesmo negócio, porque assim, o crime pipocou, as estatísticas de família estouraram, todo mundo... numericamente piorou. Visualmente piorou, não é só que... sei lá, no nosso lifetime, meu avô pegou um período em que ele andava de madrugada, centro da cidade de São Paulo, e era seguro. No Rio também. Em São Até Paulo. o início dos anos 90 era meio assim, né, ainda, né? Eu lembro de brincar na rua. Não é só época de... na época que os militares estavam... Não tem nada a ver com isso. Depois já... E o Brasil dos anos 30, por qualquer indicativo que você imaginar, ele não é mais rico que o Brasil de 2000, em termos de volume de dinheiro. E mesmo volume de dinheiro e distribuição. Nós temos um poder de compra que as pessoas não tinham. O cara tinha um par de sapatos. O cara tinha que arrumar o mesmo par de sapatos. Você não conseguia, não tinha produção industrial. Você ia lá e comprava coisas sem preço. E aí você é obrigado a supor o seguinte, falar, cara, se a economia do Brasil cresceu tanto, beleza, tem um crescimento populacional, tem vários fatores... Tem várias intempéries aí no Tem mundo. várias intempéries. A capital mudou. A capital mudou. Mas pior que tem vídeos em Recife. Um crescimento meio desordenado. Tem vídeos parecidos em São Paulo. Tá. Tem vídeos parecidos em Belém. Tem Sim. vídeos parecidos... E você tá olhando aquilo e falando, cara, o que aconteceu, entendeu? E você é obrigado a supor que houve uma mudança. Isso qualquer um pode entrar. Entra no YouTube, começa a assistir, você vai ser radicalizado. Assistindo esse negócio, você vai falar, cara, o que mudou? O que mudou, em grande parte, é um tema de costumes, de moral, de visão social, de visão de mundo. Aquelas pessoas simplesmente não pensavam como nós pensamos. Uma mudança cultural, né? Teve um cara que fez um número de estatísticas da Era Vitoriana, que falaram, na Era Vitoriana... Puta, mas eu tô dispostaço a pagar esse preço, na real, porque eu não sei se eu queria viver num... Vamos lá. Tem uma série de pensamentos que eles podem ter algum efeito nefasto no que a gente está vivendo agora. Pode ter um agora. desdobramento meio tirânico ali. Pois é, assim, vamos lá. Se a gente defende, por exemplo, que as pessoas deviam falar e elas deviam ser livres para isso, a gente tem que estar disposto a ler umas paradas que a gente não concorda, por exemplo. Lógico. Né? Por exemplo. Perfeito. Então, vamos lá. Eu não sei se em 1930, por exemplo, se a sociedade... eu poderia ter... A minha filha poderia sonhar o tanto que ela sonha, por exemplo. E mobilidade social, que você fala de ascensão, tipo de posso chegar lá. Acho que qualquer aspecto, na verdade. Sim. Eu acho que o exemplo que ele falou, Machado de Assis, pô. Né? Que era um cara simples e tal, de origem simples, teve ascensão social. Não, tudo bem, mas eu era não tô muito falando que era ruim. que era impossível, nada, que era na sociedade não. casta, né? Igual na Índia. Eu sei lá, eu gosto de pensar no, interessante a reflexão, que esses caras pensavam diferente. Eles levavam Tinha mais a sério morais. algumas coisas que a gente não leva hoje. Né? Família, respeito aos pais. Tudo isso. Assim, mas tem toda uma construção que leva a gente pro ponto que a gente está agora também, que eu tenho certeza que já pensaram sobre isso. Sim. Não é novidade também, no mundo antigo já teve isso. E nem eu acho que a gente tem que voltar pro passado, que também é impossível, nem eu idealizo o passado. Agora, quando você toma todas as épocas como iguais perante Deus e você começa a olhar para elas e falar, cara, deixa eu entender o que essa época tinha de melhor e o que ela tinha de pior.
Você pode entender, sei lá, que a nossa economia tem vários méritos, que a economia dos anos 30 não tinha. Sim. Você pode avaliar várias coisas. Só que você é obrigado agora a fazer a contraparte, que é falar, cara, o que, que eles tinham que nós não temos? Por que eles viviam aparentemente mais em paz, por exemplo? Né? Pois é, porque não tinha crime no mesmo nível que a gente tem, ponto. Isso é fácil de olhar até pouco tempo atrás. E dá para você ver, sei lá, o El Salvador, em 3 anos, saiu de lugar mais violento da América Latina para os lugares mais seguros, para menos taxa de homicídio que o Canadá. Eu vi isso aí. Isso rolou. Então, a primeira coisa é que você não é obrigado a viver no crime o tempo todo, ponto. Isso já é uma realidade social do mundo que já não era uma realidade para eles. Segunda coisa, as pessoas podem se vestir melhor. E não é só o tema do dinheiro, porque as pessoas não se vestem tão bem. Tem a ver com cultura. A minha avó estudou no mesmo colégio que eu, saiu falando 5 idiomas do colégio. É o mesmo colégio, é o mesmo padrão social, é o mesmo meio. O meu bisavô, no interior do Rio Grande do Norte, estamos falando do interior do Rio Grande do Norte, decorava textos em latim. Então, o passado era perfeito? Zero a ideia de voltar para o passado, zero era perfeito. Mas a gente tem que entender que a nossa cultura passou por uma crise educacional e de valores razoável. E isso tem um impacto, isso impacta a nossa vida. A destruturação da família tem a ver com o quê? Revolução sexual, o fato do cara ter uma cultura de consumo que não havia, o cara tem um padrão, ele quer consumir várias coisas. O relativismo, né? Relativismo, perda da verdade objetiva. Senso de que, cara, eu preciso casar e ter filhos, eu tenho uma responsabilidade perante essas crianças. Esses sensos nós fomos perdendo. Sim. E isso tem impacto na vida das pessoas. O pai e a mãe estarem juntos, muitas vezes o cara tinha dificuldade, sem dúvida, mas o cara tinha que olhar e falar, cara, vamos tentar dar um jeito de melhorar esse relacionamento. Hoje a gente tem uma cultura do descartável. Começa a dar problema, separa dessa pessoa, deixa ela pro outro lado, dane-se as consequências. E o efeito disso é que o cara divorcia uma vez, divorcia a segunda, divorcia a terceira, divorcia a quarta, vai numa espiral descendente. Quando você olha para a família e volta para o modelo, cara, pai e mãe cuidando dos filhos, nada muito fora disso, historicamente esse modelo tem um sucesso muito grande ao longo da história. Deve ter um motivo do porquê ele tem um sucesso. A gente... Você acha que são possíveis outras configurações de família? Estou jogando aqui, me conta aí. Não, claro que possível mas eu estava tentando imaginar o que você estava pensando de contraponto, ver se seria mais ou menos isso. Será que o brasileiro ou carioca simples de 1930, ele tinha o nível de liberdade que ele tem hoje? Ele poderia falar, fazer, acessar os lugares que ele acessa? E eu estava fazendo essa reflexão aqui enquanto vocês estavam falando e pensando, cara, hoje a gente tem uma aparente liberdade, mas é uma liberdade totalmente cheia de limitações também. Por quê? Isso é uma coisa muito curiosa para a gente pensar. O sistema de comunicação coloca para o jovem das classes mais intermediárias no Brasil hoje um futuro único para ele. Fala, se você saiu desse lugar e dessa classe, você só pode ser isso. Você tem que ser um jogador de futebol, você tem que ser, sei lá, um músico nessa linha. E o cara fica dentro daquela caixinha. Aí você acha que o cara é livre, mas na verdade ele está dentro de uma tirania ali terrível também. Que às vezes naquela época, por não ter o sistema midiático tão onipresente, não tinha isso. O sistema de controle é maior também, né? Sim, o controle, a própria estatais internet, e de controle são maiores. A internet, o smartphone permite um controle muito maior, porque com a Big Data ali, tudo que você clica, dá like, assiste, ele já monta o teu perfil e vai fazendo uma doutrinação pavloviana ali do que você tem que gostar e tal. Nenhum tirano do mundo antigo sonhou tinha ferramenta ter um controle do que o cara tá pensando, meu irmão. Você bota um óculos daquele realidade virtual e vê seu movimento ocular, ele sabe o que você olhou ali dentro, sabe? Consegue interpretar seus pensamentos. Então hoje está muito mais fácil de você dominar multidões, como acontece em países superpopulosos como a China, do que antigamente. Antigamente o imperador chinês ele tinha muito mais trabalho para dominar a galera do que hoje. Pô. Hoje com crédito social, o yuan digital, ele consegue ter uma onipresença do Estado terrível também. Tem um livro incrível do Bertrand de Juvenel chamado O Poder, que ele fala, olha, a realidade do poder nos últimos séculos é que ele só cresce. Ele muda de nome, você cria ilusões para falar para as pessoas, agora você é livre. Mas os mecanismos de controle objetivamente só estão crescendo. O Estado francês de hoje é muito maior que o Estado da época do Luís XIV. Na época do Luís XIV, o Rei Sol. Todo mundo fala, cara, o ápice do poder tirânico.
Se ele era o rei Sol, o Macron é o rei Via Láctea. Cara, interessante, né? Se bem que o Macron tá passando um dobradinho lá, mas vamos para outro assunto. As províncias francesas, boa parte das pessoas sequer se consideravam franceses em primeiro lugar. O cara fala, eu sou cidadão de Bordeaux. Sequer o cara tinha uma noção clara de quem era o rei da França no período. Então você fala, pô, o rei que tiranizou todo mundo. Você fala, na verdade, o cara nem sabia quem era o rei muitas vezes. Aí você pega no mundo atual, você não tem como escapar para lugar nenhum. O mundo inteiro, o cara pega lá, pega 3 bitcoins, já tem rapidamente um cara lá em cima dele, um drone, olhando onde ele está indo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o fato do poder criar mecanismos para fingir que não controla. Você tem direito disso, você é super livre, viu? Você bota até um crachá livre. E aí tem um drone te seguindo, você tem o crachá livre, você tem um QR Code no punho. Deixa eu ver se tu é livre mesmo. Deixa eu ver. Tá livre, pode passar. E aí quando o cara fala o que é contra o sistema, ele deixa de ser livre. Então isso muitas vezes é ilusório, é falso. Até o Jean-Paul Sartre, que eu não gosto muito dele, ele falava, você é livre para fazer exatamente o que você tem que fazer. Tá mais ou menos nesse naipe hoje. Né? Ou para falar o que você tem que falar. Principalmente falar. Daqui a pouco é pensar. E tem outro problema, se você é escravo das suas paixões, você não é livre. O cara que é viciado, exato, coisa não é livre. É verdade. O cara fala, por exemplo, você pega o cara, pornografia, o cara começa a assistir, tá fazendo por uma decisão livre. Depois de um tempo você já não é mais livre, cara. O cara tem uma compulsão naquilo. Drogas, álcool, qualquer coisa. Libido Dominante. Conhece esse livro? Sim, é um baita livro. Libido Dominante é um livro do E. Michael Jones, que é um tijolão desse tamanho. Liberação sexual e controle político. É interessante a história porque ele faz aí ele vai voltar em Agostinho, que é legal, eu sei que o Guilherme gosta. Ele vai falar quando Agostinho fazia a diferença entre 2 modelos de sociedade, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é governada pelo princípio do amor, e o amor ao próximo, né? Você tratar bem o próximo, fazer com o outro que você gostaria que fizesse com você, beleza. O outro é a cidade dos homens. A cidade dos homens é governada pelo princípio que em latim é libido dominante, que você pode interpretar como dominar a pessoa pelo desejo ou o desejo de dominar. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, na cidade dos homens, o que você faz? Você pega os desejos da pessoa e pilota ela com controle remoto em cima dos desejos, dos vícios, né? Das taras do cara. Então, você vê toda essa... Desde o Herbert Marcuse, né, que é um teórico da Escola de Frankfurt, você vê essa passagem da política lidando com grupos de opinião para passar para grupos de desejos. Né? E a dominação específica pelo desejo. E aí ele vai falar, por exemplo... É mais fácil, né? Muito mais fácil, Eu admirava o cara. Mundo Novo, em muitos aspectos é mais fácil que 1984. Ao invés de dominar os caras na bota, você fala, toma aqui, toma droga, toma prazer, toma aqui esse negócio, toma esse estímulo, cara, só segue o que eu tô falando agora. O cara segue... Não, em alguns países, países islâmicos, hábitos, né? Os americanos e às vezes o Israel também chega lá, o que eles fazem? Agora chegou a liberdade aqui, você pode assistir filme adulto aí à vontade. Aí o cara fala, pô, esse maluco é gente boa, ele tá me liberando pra ver essas paradas. Tá nada, ele tá querendo ferrar com o cara, entendeu? Claro, o cara é mais frágil. Se o cara tá fora de forma, se o cara tá viciado, se o cara tá fraco, ele é mais facilmente controlado pelo sistema. Se o cara tá fit, intelectual, autônomo financeiramente, o sistema tem muito menos poder sobre o cara. Você pega aqui, você vai falar, pô, a cultura dos anos 30 ali, todo mundo era... o cristianismo era preponderante. Sim, porque toda cultura tem uma religião. Não importa qual que você vai olhar. E na era atual, você tirou a religião cristã e agora você tem a religião woke, a religião política. O cara criou a ideologia política como uma religião completa.